produção de vitamina D que é natural com a exposição solar. Então a gente tem que levar em consideração a cor da pele. Tem diferença, tá, em relação à produção de vitamina D se a pessoa tem a pele clara, porque às vezes a pessoa tem a pele clara e não toma sol, e às vezes a pessoa tem a pele escura e não se expõe o tempo que deveria no sol, tá? Tem esses dois pontos. Como nós temos uma miscigenação no Brasil, tem esse fator aí que pode interferir, tá? A questão também do uso de protetor solar, então a pessoa se expõe ao sol, porém ela vai lá e enche de protetor solar todo o corpo. Então ela se expõe ao sol, mas ela não tem contato com o sol de uma maneira que ela vá ter a produção desse pró-hormônio, porque a vitamina D, gente, é um pró-hormônio, funciona para vários genes do nosso corpo. Quando a gente pensa em funcionamento, tudo precisa ser encaixado perfeitamente. E o nosso corpo tem a capacidade de fazer isso todos os dias, por isso que nós estamos aqui. Bem, por mais que esteja tratando alguma doença, com algum sinal e sintoma, o nosso corpo está lutando todos os dias para se recuperar, se regenerar, para trocar as células. Então, se porventura começa a ter uma falta de exposição solar, que isso é o básico que todo mundo sabe, só que tem essa questão do excesso de protetor solar, da coloração da pele, se a pessoa tem a pele mais clara, se expõe, não se expõe, se a pessoa tem a pele escura, não fica o tempo suficiente no sol. Tem a questão também do peso corporal. Quando a pessoa está sobrepeso, tem um estoque de gordura, ela precisa de uma quantidade, uma produção de vitamina D, seja via exposição solar ou via alimentação, que a vitamina D, depois eu vou falar os alimentos onde você pode consumir a vitamina D, a D2 para se transformar em D3. Então, se a pessoa está com sobrepeso, a necessidade de vitamina D acaba sendo maior. Quanto mais idade, também uma maior necessidade, dependendo aí dos fatores de risco que essa pessoa tem. Então, pensando no quadro de síndrome fúngica, se está com um problema de absorção intestinal, algum problema no intestino, não está funcionando muito bem, uma alternância em relação à produção ali do bolo fecal, isso pode também interferir em relação ao aproveitamento da vitamina D no seu organismo. No intestino, se alguma coisa não está funcionando bem, isso impacta em todo o corpo, tá? Então, muitas pessoas perguntam, Sheila, no tratamento, lá no e-book, tem o passo a passo para tratar a permeabilidade intestinal? Se não tratar intestino, não tem como tratar supercrescimento fúngico, tá? Então, esse é um ponto muito importante. Por isso que pessoas que têm problemas no intestino, problemas de absorção, doenças inflamatórias, como doença de Crohn, síndrome do intestino irritável, têm normalmente deficiência de vitamina D, porque não consegue ter um aproveitamento ou tem esses fatores aí que eu citei no início, em relação à exposição solar, protetor também demais, que acaba interferindo além do não aproveitamento da vitamina D nos alimentos, tá? Então, se há uma queda da imunidade, se a pessoa está com uma baixa imunidade, se ela está com um fator de risco, que é alguma doença relacionada, seja um problema de massa muscular, um problema ósseo, uma doença crônica, essa pessoa precisa, um problema intestinal, como eu disse, essa pessoa precisa de uma quantidade aí de vitamina D mais do que suficiente, que seriam os níveis aí entre 40 a 60, tá? Quando você vai fazer o exame de sangue de vitamina D, qualquer profissional, nutricionista, um médico clínico pode solicitar o exame de vitamina D, tá? Então, você vai no seu médico, você quer fazer o exame de rotina, ginecologista, endócrino, qualquer nutricionista também pode solicitar, tá? Pode ser feito o exame de vitamina D. Então, é importante, se você está passando pelo quadro de síndrome fúngica, você avaliar os seus níveis de vitamina D. E esses níveis devem estar acima aí de 40. Se não estiver, se estiver abaixo e você estiver suplementando, quais são os cuidados que você precisa tomar, tá? Primeiro, a questão da qualidade dessa vitamina D que você está consumindo. Porque às vezes, gente, a pessoa vai lá, tô com baixa, eu não me exponho ao sol, não como fontes de vitamina D, que eu já vou falar quais são, tô acima do peso e tenho doenças intestinais, tenho doenças aí que são fatores de risco para deficiência de vitamina D,
tá? Como a doença autoimune, como perda de massa óssea, como baixa massa muscular, por exemplo, gripe frequente, baixa imunidade, a pessoa vai lá e faz o exame de vitamina D, está baixa essa vitamina D, ela começa a tomar o suplemento. Qual é o problema? A escolha do suplemento. Muitas vezes, a pessoa passa com o clínico, com o médico, que ele acaba direcionando uma vitamina D que não tem um recipiente ou um veículo muito bom. O que isso quer dizer? Vocês já ouviram falar de recipiente, veículo de vitamina D? Quem já ouviu falar sobre isso, coloca aqui sim, eu sei o que é, não sei, só para eu saber como que está aí o nível de vocês em relação ao conhecimento de suplementos, tá? Que é uma parte bem importante que eu sei que vocês têm bastante interesse, porque vocês sempre me perguntam pelos directs, então é legal a gente conversar sobre isso. Ó, tô vendo aqui a Sandra colocando joinha, a Érica também. Então eu acredito que, em média, vocês têm um conhecimento aí básico sobre recipiente veículo. Recipiente veículo é onde vai o suplemento. Então, o suplemento ele pode... A Marta colocou aqui que não. A Car também não, a Juliane também não. Então, vamos lá, vamos partir do básico. É normal não saber, tá? Essa parte. Vocês não têm obrigação de saber. Quem tem obrigação de saber é o profissional que vai prescrever esse nutriente, tá? E normalmente nutricionista e médico não é ensinado sobre isso em faculdade. A gente aprende com a clínica, com a evolução na profissão, tá? Não é muito dentro de sala de aula, não. Então, quando você compra o remédio ou um suplemento, não vem dentro de uma cápsula colorida ou dentro de um óleo. Então, às vezes é em gota ou numa cápsula gelatinosa. Dentro dessa cápsula gelatinosa, oleosa ou do suplemento que é em gotas, existe o veículo, que é onde é colocado o suplemento. E aí precisa se ver a qualidade desse veículo. Porque muitas vezes você quer tomar um suplemento de vitamina D para evitar o gatilho de deficiência de vitamina D e abrir a porta para uma baixa imunidade. Só que aí você toma um suplemento que o veículo é um óleo, por exemplo, de soja. Tem corante, tem aromatizante no veículo. Então você quer consumir algo para trazer saúde, qualidade para o seu dia a dia, mas está consumindo um suplemento que pode ser pró-inflamatório. Porque pensa, você vai tomar o suplemento todos os dias ou vai tomar um suplemento uma vez por semana, certo? Eu vou ensinar aqui, vou falar para vocês como que é feito o uso dos suplementos de vitamina D. E aí você se expõe a um suplemento que tem um óleo que é pró-inflamatório, porque os óleos de soja, óleo de girassol, não tem um papel anti-inflamatório, tem um papel pró-inflamatório, tá? Ou então vai consumir em cápsula, que a cápsula pode ter ali uma composição que não te favorece, compostos parabenos, compostos químicos, conservantes. Então tem que tomar cuidado. Ah, Sheila, e agora? O que eu faço, né? Eu vou na farmácia, eu vou comprar uma Adera, vou comprar aquelas marcas que são mais conhecidas, ou meu médico me passou uma marca que eu vi que o veículo não é tão bom, porque agora você pode ir lá na sua vitamina, se você estiver usando, e ver qual é o veículo da sua vitamina D que está escrito na caixinha ou na bula, se tiver bula, tá? Como que você pode escolher? Normalmente, gente, em lojas de suplementos, você encontra a vitamina D com um veículo de qualidade. Por que em lojas de suplementos? Porque em lojas como, por exemplo, Mundo Verde, que é uma que tem bastante São Paulo, Rio de Janeiro, ou lojas de produtos naturais, eles têm a linha de suplementos funcionais, que normalmente são as nutricionistas e médicos que trabalham com linha funcional que acabam prescrevendo esses suplementos, tá? Então é uma linha funcional que não vai ter um incipiente aí pró-inflamatório. Normalmente de indústria farmacêutica, eles não se preocupam muito com isso, porque o que vale, no final das contas, é mais preço de prateleira. Então aquele preço de prateleira que vai bater, a marca é X que é famosa e o preço vai ser tanto, é o que importa, tá? Então não tem muito essa questão do veículo, não é muito levado em consideração. Outra forma de você conseguir uma vitamina D de qualidade é em farmácia de manipulação, onde você escolhe o recipiente. Só que no caso, tem farmácias que vendem vitamina D sem a necessidade de receita, é só você chegar lá
na farmácia de manipulação e conversar com farmacêutico. Gente, farmacêutico entende mais de medicação e de suplementos do que nós, médicos e nutricionistas, porque eles estudam só medicações. O farmacêutico que se aprofunda, que se especializa, então eles sabem detalhes. O que eu aprendi até hoje em relação à prescrição foi muito com farmacêutico, tá? Há uma interação interdisciplinar para a gente aprender esses detalhes em relação à prescrição. Então, quando você chega na loja de suplementos manipulados, você pode pedir com um excipiente sem que a base seja pró-inflamatória, tá? Então, o mais importante que eu quero que vocês peguem aqui de mensagem em relação ao gatilho 1, que é a deficiência de vitamina D, é o seguinte: se você não consome as fontes de vitamina D, que são os peixes, agora falando da alimentação, os peixes aí gordurosos, então, os peixes como sardinha, que é um peixe barato, é fonte de vitamina D. Então, vão falar assim, tem que comer salmão, tem que comer peixe caro. Não, a sardinha é barata e você pode consumir e é uma fonte de vitamina D. Se você consome cogumelos, também são fontes aí de vitamina D. A gema do ovo tem um pouquinho de vitamina D. Você se expõe ao sol e o seu corpo, a sua genética também te favorece para essa produção de vitamina D. Em muitos casos você não precisa de suplementação. Por exemplo, eu não tenho necessidade de suplementação de vitamina D. Sempre que eu faço exame de sangue, meus níveis saem entre 60 e 70. Porque eu sou uma pessoa ensolarada. Eu gosto de tomar sol e a minha genética favorece. Porém, tem pessoas, por exemplo, asiáticos, negros, que há uma alteração genética em relação à produção de vitamina D, o aproveitamento que é diferente. E essa pessoa, mesmo tomando esses cuidados, faz o exame de sangue e não tá com os níveis adequados. Então, nesse caso, tem que ter a suplementação até chegar no nível aí de proteção, que é entre 40 e 60, tá? Não pode passar de 100, que da mesma forma que quando falta alguma coisa, o excesso também causa um dano, tá? Pro nosso corpo. Eu já peguei em consultório paciente. Foi o caso até de uma querida médica que veio passar em consulta comigo e estava com os níveis altíssimos, estava 110, se eu não me engano. E eu fui olhar a prescrição do suplemento que ela estava tomando, que havia sido uma outra colega dela que havia prescrito, e ela estava tomando a dosagem de um modo errado. A farmácia de manipulação colocou na embalagem a informação errada, então tem que tomar cuidado com o excesso, tá? Em relação a suplemento também. Beatriz perguntou aqui, a melhor forma de suplementar a vitamina D ou D3? Qual é a diferença? A vitamina D3, sempre a forma ativa, junto com outros nutrientes, vai ter sinergia. O que é sinergia? Vai ser melhor aproveitado pelo corpo, tá? A Pimentel perguntou sobre a vitamina D manipulada. Sim, é uma boa opção. A manipulada você conhecendo o veículo. Qual é o melhor veículo? TCM, que é uma gordura extraída do óleo de coco, pode ser extraído de outros óleos também, tá? Mas normalmente é do óleo de coco. Pode ser colocado no azeite também. Tem farmácia de manipulação que acaba colocando no azeite a vitamina D, tá? A Vânia perguntou, pode ser sardinha em lata? A Pri perguntou, pode ser sardinha em lata? Pode, gente, pode ser a sardinha enlatada. Claro que no caso de uma pessoa que está com uma hipertensão, uma obesidade, aí é um caso específico, tá? Essa pessoa tem que tomar cuidado com o enlatado. Uma pessoa que está com um peso saudável, já está tomando cuidado em relação à alimentação, não é comendo uma latinha, tá, de sardinha, que isso vai prejudicar a pressão arterial dessa pessoa. E com relação ao óleo que vem ali na sardinha, tem opção já de sardinha no azeite. Então, dá uma olhadinha aí no supermercado, se você encontra, tem da Gomes da Costa, a sardinha no azeite, que seria uma melhor opção, assim como o atum, tá? E o salmão também, que é uma fonte aí de ômega 3. Ou ômega 3 e de vitamina D, também de ômega 3, né? A Lorena perguntou, a Rosa perguntou, que horas tomar sol? Então, tem uma tabela em relação aos horários, eu posso até... Uma coisa eu não esclarecer, vocês sempre colocam no último post, no caso eu coloquei o de vitamina, tá, ixi, voltou. Então eu vou colocar lá no canal do Telegram a tabela em relação aos horários,
porque isso é muito discutido entre os dermatologistas, qual a melhor exposição, porque tem o problema do câncer de pele e tudo mais, mas aqui eu não estou falando como dermatologista, estou falando como nutricionista, tá? Aí tem a questão de protetor solar, como eu disse, que pode interferir a produção, tá? Então tem que entrar em sintonia aí as informações. Eu vou mandar a tabela lá no Telegram depois, tá, Rosa? Sheila, você conhece alguma sardinha em lata que não tenha embebida óleo transgênico? Então, Lorena, normalmente não é o óleo em si, é alguma coisa que eles colocam adicional ali naquele óleo. Pode ser um amido transgênico, um milho, alguma coisa assim do tipo. Da Gomes da Costa, como eu disse, tem uma no azeite. Ela não é fácil de achar em hipermercado. Eu normalmente vou em mercados pequenos, tá? Em mercados de linhas menores. E eu sempre encontro essas versões no azeite, tá? Mas, gente, a sardinha fresca, eu sei que peixe não é uma coisa muito comum de ser consumida. Tem gente que não tolera muito o cheiro. Mas lembre-se que a carne a sardinha, o peixe, você comprando já limpinho, você tempera tão rápido, a preparação é tão rápida, você colocou em 5 minutos na frigideira, já tá pronto, tá? Então, às vezes, se você quiser ter um pouquinho de trabalho, em 10 minutos você tempera e você tem ali o seu peixinho pronto, tá? Então, a mensagem de hoje que eu quero mostrar aqui para vocês com relação aos gatilhos da síndrome fúngica é que exige um passo a passo para a organização do funcionamento do nosso corpo. Então, às vezes a gente, eu não tô melhorando, alguma coisa não tá dando certo, eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo. Não fez. E essa palavra tem que também sair da boca. Esse negócio de eu já fiz de tudo e não melhoro, eu escuto muitas pessoas falando, isso é ruim para a pessoa, porque ela está desacreditada na vida, na melhora, na cura, na remissão, tá? Então, eu sugiro que se isso passou pela sua cabeça, em algum momento, se você está passando pelo quadro de síndrome fúngica e você sentiu isso, que você tente abandonar esse tipo de pensamento. Entenda que a nossa saúde é uma teia extensa, que tem uma linha do tempo bem comprida dependendo da tua idade. No caso, tem uma linha do tempo aí de mais de 30 anos. Então, essa linha do tempo eu tenho que respeitar. Eu tenho que respeitar como que foram lá as minhas escolhas na adolescência, na fase adulta. Eu tenho que respeitar como foi a minha alimentação na infância, que foi um passado que eu não posso mais corrigir, que eu não posso mexer, mas que faz parte de quem eu sou hoje. E que muitas vezes, para fazer a correção dessa minha teia, dessa minha linha do tempo, que a partir de agora eu assumi o controle, eu virei uma chave, que eu quero melhorar um pouquinho por dia, exige tempo, exige disciplina, exige persistência. Não é difícil, não tem que ser sofrido, não tem que deixar de comer os alimentos que gosta. Porque muitas vezes eu recebo lá nas caixinhas, eu posso comer isso, eu posso comer aquilo, eu tenho que deixar de comer isso. E no ciclo, na imersão, eu vou falar bastante sobre alimentação, mas no passo a passo que eu ensino, tanto no e-book, que está disponível para venda no link do perfil, quanto no curso, que é um método com a minha assessoria, exige que você faça um processo para você ir conhecendo o funcionamento do seu corpo, a exposição de determinados alimentos, e também a resposta positiva e negativa a eles, porque um profissional, nenhum profissional tem a capacidade de saber exatamente como o seu corpo reage a um alimento X. Então, um exemplo, você comeu a semana inteira, um exemplo, tá? Pasta de amendoim. Durante 7 dias você se expôs à pasta de amendoim, tá? Mas junto com essa pasta de amendoim, você comeu outros alimentos. Você se deu ali de recompensa a pizza, você se deu de recompensa um pãozinho, também um doce e tudo mais. Então, essa mistura de alimentos, a gente não tem como saber o profissional qual é esse alimento específico que é o seu gatilho. O que eu consigo te dizer é que quais são, o que você tem que fazer, o passo a passo que você tem que seguir,
tá? Para você entender a resposta do seu corpo a esse alimento. E com relação aos gatilhos e às deficiências, eu vou te orientando da mesma forma que eu fiz aqui com relação à vitamina D. Que você consegue prestar atenção nos seus sinais e sintomas, pensar na sua exposição solar, pensar na questão do protetor, pensar na questão da coloração da sua pele, se ela é muito branca, se você é negra, negro. Então são esses pontinhos, são essa teia da saúde que eu vou te ensinar. E por isso que eu decidi fazer essa imersão, para você ir entendendo o quebra-cabeça. E para você ir observando também a sua linha do tempo. A sua linha do tempo até agora, até 2020, como foi. E dá o tempo para o seu corpo para ele responder positivamente aos novos estímulos. Dá o tempo para o seu corpo voltar a ter aquela energia e vitalidade, porque ele tem a capacidade de se recuperar, de produzir energia, de você se sentir bem, de você ficar com a sua pele bonita, de você não ter um quadro aí de repetição, uma infecção de repetição. O seu corpo está aqui, você está aqui na Terra para ter saúde, para ter vida próspera. Nós estamos aqui para isso, para viver com saúde. E a gente juntando essas pecinhas, construindo essa teia, entendendo o que está acontecendo e como melhorar, você consegue se recuperar, tá? Por isso que eu criei o passo a passo. É um passo a passo que precisa ser seguido, e se você faz uma parte, pula outra, começa e para, não tem data para começar e data para terminar, você se perde no processo, tá? E não quer dizer que você tenha que deixar de comer tudo aquilo que você gosta. Lembra sempre disso. Em remissão, você come o que quiser. Você pode ver quando eu posto alimentos aqui nos stories. Em remissão, eu estou em remissão. Eu não deixo de comer os alimentos que eu gosto. Mas não quer dizer que os alimentos que são saudáveis são alimentos que eu não gosto. Pelo contrário, são alimentos que eu gosto, que eu tenho muito prazer de comer. E aqueles alimentos que têm um lado mais infantil, trazendo aqui para o dia de hoje, que é Dia das Crianças, aquele nosso lado mais infantil, a gente tem que respeitar os sinais do corpo, qual é o momento que você vai consumir, e se você consumir em uma refeição, isso não vai apagar tudo de bom que você está fazendo. Você não precisa começar do zero. Ai, tive uma alimentação, uma refeição ruim, eu vou começar na segunda-feira, já foi. Então, o que aconteceu hoje já foi, vou esperar a próxima segunda-feira para colocar a casa em ordem. Não, nada vai ser linear. A vida não é linear, não é perfeita. O que você precisa fazer é refeição por refeição. E não semana, e não mês, pensar no todo, é pensar no dia de hoje, um passo de cada vez. São mini hábitos que precisam ser adotados, tá? Então lembra aí da sua linha do tempo, respeita o seu tempo, mas não deixe de todos os dias melhorar um pouquinho, tá? Melhorar um pouquinho, é isso que a gente tem que fazer. A Marina perguntou aqui sobre a fonte de vitamina D para veganos. Então as principais fontes é a questão da alga. O que os animais, os peixes de águas frias consomem é exatamente aquilo que tem um suplemento aí para veganos. Então tem várias opções aí de vitamina D que você pode suplementar, e a melhor forma é sempre, dependendo do seu tom de pele, da sua possibilidade, é a questão da exposição solar, tá? A Inês colocou aqui, intolerância à lactose tem relação com a síndrome fúngica? A intolerância à lactose é um sinal que você não digere bem um tipo de alimento. Isso pode se tornar, abrir as portas para o invasor, para a síndrome fúngica, a partir do momento que você não respeita. Então, um exemplo, você tem a intolerância, mesmo assim você não deixa de consumir o alimento que tem lactose ou não consome a enzima lactase. Aí você não está respeitando o seu corpo, e aí o seu sistema imunológico fica super estressado. Porque você está comendo algo que ele não aceita muito bem. Então, você não está respeitando a resposta do seu corpo. E esse sistema imunológico super estressado gera doenças aí, principalmente autoimunes. Muitas pessoas que têm intolerância autoimune têm problema de tireoide, tá? Normalmente, quem tem mais intolerância a glúten, que é o meu caso, tem mais resposta na pele, doenças de pele. Quem tem mais intolerância à lactose está ligado mais a quadro autoimune como Hashimoto, entre outras, tá? Beatriz perguntou se a D3 e a K2 precisa estar junto. Sim, existe um conjunto de nutrientes, sempre um nutriente depende do outro para ser
para ser aproveitado pelo nosso corpo, tá? No caso de pessoas que têm baixa massa óssea, então as pessoas que têm uma osteopenia, uma osteoporose, precisa de outros nutrientes, porque essas pessoas têm uma deficiência muito aguda. Pessoas jovens normalmente não têm deficiência desses outros nutrientes, espera-se que não tenham, tá? Magnésio principalmente. A K2, normalmente, a pessoa saudável, jovem, não tem uma deficiência, tá? Mas, atualmente, os suplementos das linhas funcionais vêm misturado já magnésio, K12, algumas têm boro, outros nutrientes para potencializar a absorção dessa vitamina, tá? Denise, tem algumas farmácias de manipulação que vendem a vitamina D sem receita, porque você pode, em qualquer farmácia comum, comprar a vitamina D. Então, você vai comprar de uma indústria farmacêutica. Você chega lá, tem a gominha com vitamina D, tem até as coisinhas de infantis com vitamina D. Então, farmácia de manipulação também vende. Aí é interessante você conversar com o farmacêutico, tá? Da farmácia de manipulação para ver as opções que eles têm. A Noélia colocou aqui que ela tem Hashimoto, hipotireoidismo de Hashimoto, e ela está com remissão em vitamina D acima de 100. Tem dias que sente muita fadiga e tem micose. Assim, existem protocolos médicos, aí é um tratamento médico, que tem o protocolo Coimbra, por exemplo, que é usado vitaminas D em dose bem alta, tá? Que aí não é nutricionista que faz. Por quê? Porque tem efeito colateral. E aí precisa ser acompanhado pelo médico, tá? Mas aí, Noélia, não adianta só usar a vitamina D e não corrigir a base. Lembra da sua linha do tempo, tudo que você viveu até agora, como foi o seu estilo de vida, a sua alimentação e o que você está fazendo hoje por você. Quais são as boas escolhas que você está fazendo hoje, o seu estilo de vida, tudo isso é bem importante. Não adianta só tomar o suplemento, tá? A composição de gordura também, porque o estoque de gordura gera inflamação. Se gera inflamação, abre as portas aí para o invasor, para a síndrome fúngica, tá? Claudinha perguntou, iogurte natural, zero lactose, pode causar fungos? Assim, essas perguntas, igual eu comentei aqui no começo da live, lá nas caixinhas vocês me perguntam assim sempre de um alimento específico. Da mesma forma que um alimento específico não tem a capacidade de causar doença, ele não tem capacidade de curar sozinho. Lembra sempre disso. Isoladamente, se eu tomo espirulina, eu vou curar disso? Eu recebo perguntas desse tipo. E são comuns, tá? E são normais. Eu também me questionava quando eu estudava nutrição, qual era a capacidade dos alimentos, dos suplementos em agir no corpo. É natural ter essas dúvidas, mas isoladamente um suplemento ou um alimento, ele não causa e não gera nada. A questão está na repetição, quanto que você consumiu esse alimento ao longo da sua vida, tá? Então, iogurte natural zero lactose. O zero lactose não quer dizer que ele é mais saudável, já parte daí, tá? O iogurte natural é uma proteína do leite. Tem que observar, Claudinha, se você digere bem a proteína do leite. Como é a sua digestão dessa proteína? E como você vai prestar atenção nessa digestão? Se quando você toma iogurte, você tem distensão, como que você se sente, se causa gases, tá? Se você tem aí uma resposta em relação ao seu sistema imunológico, porque tem pessoas que consomem muita proteína do leite, então é café da manhã com queijo, à tarde tem iogurte, na janta tem alguma coisa com queijo, e essa exposição repetitiva pode sim causar fungos, porque você começa a gerar uma intolerância no seu organismo, porque ele não consegue digerir muito bem um alimento que a molécula dele é de difícil digestão e você envia repetidamente várias vezes ao dia. Porque veja só, gente, essa pergunta é bem interessante aí da Claudinha. Se você come uma pizza no final de semana, é uma pizza no final de semana, é uma refeição especial, enfim, ou 2 vezes na semana, aí é uma opção sua. Só que veja como foram aí as suas outras refeições durante a semana. Como foi o seu café da manhã? É um café com leite, um pão com queijo. Então aí teve leite de novo, queijo de novo. Aí no almoço
tem alguma preparação que vai queijo, aí come queijo de novo. Aí na janta, vai lá e faz um sanduíche ou alguma tapioca, alguma coisa que bota queijo de novo. Então a questão é a repetição. Quanto que você está comendo repetidamente esse grupo alimentar que é de difícil digestão, tá? Então pensa nisso. A Noélia perguntou: com tratamento consigo me livrar da fadiga e micose? Sim, não é normal viver com micose, com problemas de pele, tá? Com pano branco, com micose de unha, com a língua branca, caspa, tem gente que tem muita caspa. É multifatorial a causa, mas um fator principal é que a sua imunidade não está boa, seu corpo não está conseguindo combater esse crescimento de fungo, tá? Então, para você controlar isso, você precisa melhorar a qualidade daquilo que você está consumindo e melhorando não só a qualidade, a absorção. Porque não adianta você comer o alimento e não absorver, o seu intestino precisa quebrar a molécula e aproveitar. E isso quem faz ali a absorção é o intestino, não é estômago, tá? O estômago, ali começa o processo digestivo, começa na boca, né? Quando é carboidrato, aí vai pro estômago, depois intestino. Mas precisa que essas moléculas sejam bem quebradinhas para o seu corpo aproveitar. E se você envia, dependendo de como está a sua imunidade, alimentos de difícil digestão, você não consegue absorver os nutrientes. Está fazendo sentido para vocês? Isso acontece em relação à vitamina D. Por isso que eu citei no começo da live, as pessoas que têm problemas intestinais, tá sempre com baixa vitamina D, porque ela não consegue aproveitar a síntese, a formação dessa vitamina. Porque enquanto ela não corrigir tudo, tá? Não é perfeição, mas é corrigir a teia da saúde da pessoa, que exige um passo a passo, uma linha de raciocínio, para entender de onde partiu o problema, qual foi o gatilho principal ou os gatilhos, e ir consertando isso, tá? Que não é um tratamento longo, não é difícil, não é sofrido, mas exige que tenha a informação, que tenha o aprofundamento, tá? Por isso que eu criei o e-book e com essas informações para juntar essas pecinhas aí do quebra-cabeça, tá? Que é uma informação importante, quem comprou o e-book pode fazer as perguntas pela área, tá? De suporte, que eu vou responder, inclusive quando acabar a live aqui, eu vou responder todas as perguntas que estão lá. Então, é lá o nosso canal de comunicação, tá? A Keila perguntou: candidíase de repetição que fazer alimentação e vitamina resolve? É o que eu ensino aqui em relação à síndrome fúngica. Acho que você é nova aqui, está entrando agora, por isso já veio com essa ânsia de querer resolver o teu problema. Eu te entendo, a sua angústia, a sua dor em relação a algo que está causando desconforto, tá? Mas exige que você tenha um entendimento dos gatilhos, por isso que eu vou fazer essa imersão de 21 dias de live, de conteúdo. Se você acompanhou aqui desde o começo, você já entendeu a importância de uma vitamina, imagina o conjunto de outros fatores, tá? E sim, você tem capacidade de entrar em remissão e cura, tá? Com alimentação e também com o seu estilo de vida, tá? Como é a sua vida aí nos bastidores, tá? Suas escolhas, escolha do parceiro, a questão aí de uso de medicações, a sua casa se tem mofo, todos esses detalhes. Tem no IGTV vídeo eu falando só sobre isso. Sueli perguntou: leite zero lactose pode tomar em caso de síndrome fúngica? A mesma coisa que eu respondi em relação ao iogurte, acho que você pegou aí a informação. A Beatriz perguntou: a marca Now é boa? Beatriz, sempre quando você quer saber se um suplemento é bom, eu vou te ensinar a pescar, não vou te dar o peixe, tá? Então, eu vou te ensinar a pescar. Você olha lá quem é o fornecedor da vitamina D ou do suplemento, porque a marca Now é uma marca, mas da onde vem esse suplemento é o que importa, tá? Ah, não tem essa informação. Então, você vai olhar a lista de ingredientes ali que tem, que é o veículo, que é isso que é importante. Qual é o veículo da marca Now, tá? Para outros suplementos, o que importa é o fornecedor. A glutamina da marca X é boa? Quem é o fornecedor? Isso que importa para saber se a qualidade é boa ou não, tá? Oi, Angélica, boa noite. Hoje, o tema da live não é falar especificamente de alimentos para síndrome fúngica, tá? Eu vou falar de gatilhos
daqui para frente uma imersão, cada dia vai ser um tema diferente. Então hoje foi vitamina D, quem acompanhou a gente falou dos níveis adequados, da suplementação se houver necessidade, tá? Então falando em suplementação, a vitamina D pode-se tomar um suplemento todos os dias ou tomar uma vez por semana, porque a vitamina quando ela é gordurosa, o nosso corpo guarda, tá? Ele tem a capacidade de guardar, então se você tomar uma vez por semana uma dosagem maior, o seu corpo vai aproveitando essa vitamina D. Se você tomar um pouquinho todos os dias, vai ter a função também, tá? Normalmente é 2.000 a 5.000 unidades internacionais, tá? É essa dosagem. A Estela aqui, vou comprar o e-book. Sim, o e-book está disponível para venda, o link aqui no perfil. Lá, quem quer vencer a síndrome fúngica, já entendeu a importância da alimentação, se conectou, porque é importante você se conectar com o que eu falo aqui. Porque às vezes não tem um entendimento, não tá pronta. Então se conectou, entendeu que em 2020 quer colocar a casa em ordem, a alimentação em ordem, quer virar o estilo de vida, porque, gente, não é difícil, não é demorado, não tem que esperar 10 anos para ter uma vida melhor. Eu digo isso por experiência própria, que se eu tivesse esse conteúdo que eu montei quando lá atrás eu estudava nutrição e não entendia muitas coisas que aconteciam no meu corpo, eu já teria resolvido isso faz tempo, tá? Então aproveitem esses conteúdos, tudo isso que é oferecido aqui para você ir juntando as pecinhas da sua saúde, do seu quebra-cabeça, tá? Então lá no e-book eu te ensino a fazer o passo a passo para vencer a síndrome fúngica, tá? E dou suporte também. Então quem quer perguntar, tem a área ali de suporte para tirar as dúvidas, tá? E quem entrou no curso, que é o método através do curso que as inscrições estão fechadas, encerrou ontem, tem a minha assessoria ali 100%, tá? Então, o que é 100%? Durante as 12 semanas, tem a assessoria que eu respondo as perguntas pelo nosso canal exclusivo no Telegram e também, quando chega no último módulo, uma consultoria comigo, tá? Que é individual. Bom, a Vânia colocou aqui, realmente tomei muito sol levando minhas filhas para a escola, mas está baixa, 25, tenho o intestino preso. É isso mesmo, às vezes, eu tomo sol, mas mesmo assim a minha vitamina D não sobe, não melhora, porque não é só o sol. O corpo ele precisa transformar essa vitamina D na forma ativa. E se o intestino não está saudável, que é aquilo que eu expliquei no vídeo de intestino permeável, tá? Quem quiser assistir depois que acabar essa live, tá no IGTV, eu explico por que o intestino ele fica com infiltração, como se fosse uma parede com infiltração. E aí ocasiona esse problema de não subir a vitamina D. Então quer dizer que vai ter que usar a vitamina D para o resto da vida? Não, mas você vai corrigindo a sua linha do tempo daqui para frente, porque você sabe como você quer ficar, a saúde que você deseja, você consegue visualizar a sua saúde, tá? Eu sempre me visualizei, não sei se isso acontece com vocês, eu sabia como queria a Sheila na fase dos 30 anos, como eu me olhava, né, no futuro, como eu queria me vestir, o meu lado mulher, quando eu era menina, como eu me via como mulher. A gente tem que se ver o que a gente quer do nosso futuro, e o futuro não é só daqui 10 anos, né? Tá? Como que eu quero chegar no final desse ano? O que eu quero olhar em frente ao espelho, mas também eu quero sentir? Qual é a sensação que eu quero ter? Quero ter a sensação que eu estou me cuidando, que eu estou me sentindo bem, que eu estou tendo o autocuidado diário em relação a pequenos hábitos. A questão também de se permitir pequenas recompensas, porque sempre que você faz um esforço, você tem que receber pequenas recompensas. Então, você está se esforçando para fazer um exercício físico, você foi para academia, qual é a sua pequena recompensa que você vai ter naquele dia? Não é lógico que um brigadeiro, porque não é uma recompensa que vai fazer muito sentido, mas você vai perceber que a tua recompensa vai ser uma alimentação saudável que te leva a um ritmo de saúde que entra ali num ciclo que você não vê mais volta. Então é uma recompensa atrás de recompensa. Então você foi para academia, você se sentiu bem, aí você vincula isso com uma alimentação saudável, mas não necessariamente precisa ser numa academia, né? Pode ser um pequeno hábito que você tem dentro da sua casa, um movimento que você faz aí dentro das suas possibilidades. Então é assim que tem que ser, a gente tem que fazer um pouquinho todo dia, tá?
O e-book tá disponível no link do perfil, tá, Pimentel? Diferente do curso, o curso ele sai, né? Porque tem alteração de preço. Então, quem entrou nessa turma agora é um valor, quem entrar na próxima turma é um outro valor. O e-book, o que vai acontecer com ele, ele sempre estará disponível para venda. O que vai acontecer é a alteração de preço natural aí, que acaba tendo a cada revisão e a alteração de conteúdo, tá? E quem já comprou sempre vai receber essas alterações, esses conteúdos a mais, essas revisões, tá? Mesmo pagando mais barato, né? É sorte de quem entrou lá primeiro e pegou o valor promocional, assim como quem entrou no curso ali na primeira turma, tá? A Vânia colocou aqui, eu tô começando a melhorar com as suas dicas. Que bom, e de outra Nutri. O ideal é você se conectar com algum perfil, né? Entrar, que eu digo assim, se conectar com imersão, com aprofundamento. Porque, gente, hoje com mídia social, fica todo mundo navegando e não mergulha nos conteúdos, não assiste as lives inteiras. É tanto conteúdo bom que tem disponível, né? Então, se aprofunde no conteúdo para você conseguir realmente fazer uma transformação, para você chegar aonde você visualiza, porque você precisa visualizar a sua saúde, o seu corpo, a sua estética, se você quiser mudar alguma coisa, tá? E se você consegue visualizar, você vai chegar lá, tá? Por isso que precisa primeiro visualizar e depois ação, porque sem ação, se não adianta, por exemplo, ter conhecimento e não ter ação, aí não adianta nada. A Sandra colocou o livro maravilhoso. Ah, Sandra, obrigada. Olha, a Sandra está com o e-book. A Araújo perguntou por quanto tempo tem que suplementar a vitamina D. Aí depende da sua alteração de exame de sangue, tá? Então tem que fazer a avaliação a cada 2 meses normalmente do teu exame. Então não tem como saber quando que melhorou sem fazer o exame. Por isso tem que tomar cuidado com o uso de altas doses, tá? Principalmente agora que tá começando o verão. A Estela colocou aqui que é estudante de nutrição e se inspira em mim. Ah, Estela, obrigada. Muito obrigada. A Bruna colocou tomar sol por 15 e 20 minutos sem proteção. Após isso, passar o protetor solar, adianta? Adianta. Eu vou mandar a Bruna lá no Telegram a tabela da questão da exposição solar, do tempo. Mas assim, é a minha visão como nutricionista e não como dermatologista, tá, gente? Não, porque senão as dermatos vão me matar. Fala assim, tá falando pra se expor sem protetor solar, né? A questão de produção de vitamina D não acontece com filtro solar, tá? Isso é um fato. Então, eu vou mandar a tabelinha lá no Telegram quando eu terminar aqui a live, tá bom? A Vânia tá falando aqui da alimentação dela. Vânia, é importante você ter um caminho, tá? Você não precisa ter pressa, mas precisa seguir um método, um caminho, uma orientação. Às vezes você vai colhendo as informações, você não sabe quanto consumir, o que tem que consumir, você se perde. Toma só cuidado aí para não colher várias informações, misturar e não aplicar direitinho, tá? Bom, a Estela colocou aqui, o curso é para estudantes de nutrição. Estela, o curso, ele é voltado para qualquer pessoa que queira vencer a síndrome fúngica. Para um estudante de nutrição vai fazer muito sentido, porque normalmente, nos 2 primeiros anos de faculdade, principalmente, a bagagem é muito básica, né? Anatomia, bioquímica, você não tem informação prática para você aplicar na sua vida. E depois dos 4 anos também, tá? Vou ser bem sincera. Você só vai ter a bagagem prática mesmo quando você começar a atuar na área e conviver com pessoas, né? Quando você começar a aplicar mesmo a nutrição. Durante os 4 anos de faculdade, tudo fica muito vago. Então, eu sugiro que sim, faz sentido você adquirir o e-book para aplicar na sua vida. Você vai aprender bastante coisa, tá? Não, Lorena, o e-book Explicando a Síndrome Fúngica é uma versão gratuita para explicar o que é a síndrome fúngica. O e-book Vencendo a Síndrome Fúngica é a versão paga que tem o tratamento, tem a terapia nutricional e a suplementação para a síndrome fúngica, tá? Tem suplemento, tem marca, tem orientação para quem precisar da parte de suplementação, porque o fungo, quando ele é persistente, tá? Quando ele é persistente, o invasor tá no seu corpo há mais de 3 semanas. Um exemplo, vou colocar
quando tá mais de 6 meses, tá? Com um problema fúngico. Então, isso mostra virulência, persistência. Então, nesses casos, indica que tem que ter a suplementação, que tem que ter a correção da alimentação, mas também a suplementação. Por isso que a pessoa que usa um antifúngico, um exemplo, para a unha, acaba não funcionando, porque o corpo ele acaba ficando resistente, o sistema imunológico não tá bom, porque essa pessoa não corrige a alimentação, ela só toma o remédio e espera a cura, aí não funciona, tá? Então tem que ser um conjunto ali de passo a passo a ser seguido para melhorar a evolução da nutrição, tá? Para que tenha uma evolução como um todo da nutrição, tá bom? A Lorena colocou o explicando, já é bem profundo. O explicando a síndrome fúngica, ele tem 60 páginas e ele é gratuito para explicar o que é a síndrome fúngica. Vencendo a síndrome fúngica, ele é bem didático, ele tem 100 páginas, mas ele é bem didático e tem ali o passo a passo do tratamento. Eu só não fiz mais páginas porque o sistema não tolerava eu colocar mais páginas, porque era para ter um pouco mais. Aí eu vou colocando os conteúdos adicionais, que para quem comprou a versão Vencendo a Síndrome Fúngica, vai ficar disponível os conteúdos adicionais que eu vou colocar na plataforma, tá? Bom, a Estela tá perguntando sobre os suplementos, a quantidade. Então, Estela, varia bastante, porque um é tratamento médico e o outro é tratamento nutricional. O tratamento nutricional é de 2.000 a 5.000 unidades internacionais, não é um valor alto. Pessoa com sobrepeso, por exemplo, tem que tomar dose maior, porque a pessoa com sobrepeso, como ela tem bastante gordura no corpo, para o corpo metabolizar essa vitamina D, precisa de mais, precisa de um volume maior, tá? As pessoas que são mais magras, uma dosagem menor já acaba funcionando. Porém, se a pessoa está magra, está com problema no intestino, aí tem que ver exame e acompanhando, porque às vezes a dosagem não é suficiente, tá? A Elisa colocou aqui, qual é a dose diária de vitamina D para uma pessoa que está com deficiência em 16 e tem a síndrome fúngica e já assumir o controle? Que bom que você assumiu o controle, acho que você tá ou no curso ou comprou o e-book, né? Pelo visto. A dose para você recuperar, Elisa, você vai ter que ir colocando a vitamina D e vai fazendo exame de sangue, tá? Então, você pode começar com 5.000 unidades internacionais e faz o exame para ver como é que tá. Você pode fazer só o exame da vitamina D, que você colhe bem pouquinho o sangue e ver o resultado, tá bom? E aí tem as doses maiores, são as doses médicas, que pode chegar a 10.000 a 100.000 unidades internacionais, que são casos bem específicos, tá? Apesar que 10.000 a 50.000 é um pouco comum de prescrição médica, tá? Prescrição de nutricionista é entre 2.000 a 5.000 unidades internacionais dia, tá? É essa quantidade. Bom, Rita, se você tá tomando essa quantidade sem fazer exame de sangue, eu sugiro que você faça exame de sangue, tá? Pra ver como que estão seus níveis de vitamina D. Bom, gente, hoje foi a primeira da sequência de 21 lives. Vai ser 21 lives aqui comigo para vencer a síndrome fúngica e para ter todo o entendimento da alimentação, da suplementação, tá? Eu vou colocar lá no grupo do Telegram a tabela em relação à vitamina D para vocês entenderem um pouquinho mais em relação ao horário de exposição solar que vocês haviam me perguntado. Então, sempre vai ter um conteúdo complementar no grupo do Telegram, tá? Então, entra lá que eu vou mandar, que é um grupo aberto. Tem os grupos fechados, que é para quem está no tratamento via método do curso, tá? Isso aí é um outro grupo, que não tem nada a ver com esse que é aberto, mas eu vou enviar essa tabela no grupo que é aberto. Então, qualquer pessoa pode entrar lá no grupo do Telegram, tá bom? E amanhã tem live, vou dar sequência. Eu tô em dúvida se eu fico no horário das 7h49 ou das 8h49, tá? Da live. Eu vou avisar nos stories e também lá no canal do Telegram, tá? Então não perca, acompanha aí a sequência. Serão 21 dias aí pra quem tá com dúvida ainda sobre alimentação, quem ainda não virou totalmente a chave, pega aqui essa imersão, que vamos juntos se estimular, se animar, não vamos deixar baixar aqui a energia não, vamos manter a energia lá no alto e vencer essa síndrome fúngica ainda em 2020, tá bom? Eu acho que respondi todas as perguntas aqui. Um beijo pra vocês, boa noite, Tati. Tá certo, Mariana, 8h49. Vamos manter então 8h49. Vou pensar, ou 7h49 ou 8h49. Um beijo pra vocês. Até amanhã, aqui à noite, 7h49 ou 8h49. Eu aviso. Boa noite.